Olá, gente, eu sou Cristiano Jorge, da Matemática. Estou aí com vocês mais uma vez para a gente esclarecer aí mais algumas coisas sobre a matemática, né? E hoje, o que a gente vai ver hoje? A gente já falou um pouquinho sobre função. A gente vai começar a especificar esse assunto função. Já até disse em outras oportunidades, função é um assunto extenso. Extenso e importante. Então não tem como correr, né? Você tem que saber função. Tem que saber função. Se você não souber a função, você já perdeu um monte de questão aí em qualquer concurso. Não tem jeito. Tem que saber a função. E a gente está pegando bem do início. A gente está definindo algumas coisas, a gente está lá visualizando algumas coisas, para a gente depois poder pegar em cada tipo de função. Bom, e agora eu deixei para a gente ver hoje uma coisa muito importante no estudo das funções, que é domínio, contradomínio e imagem. Né? Até já foi dito um pouquinho antes. Agora a gente vai especificar. A gente vai ver como é que funciona esse domínio, essa contradomínio e essa imagem. Vou até colocar um desenho antes da gente ver aqui. Por quê? Você pode representar uma função num diagrama, beleza. A gente até já viu antes. Mas você pode representar uma função, um desenho de uma função num gráfico. Né? Então, vamos ver aqui, vamos ver, na verdade, como é que funciona esse domínio, esse contradomínio e essa imagem. Lá no gráfico, para a gente relembrar, vou botar aqui um desenho rapidinho, só para a gente poder relembrar. Ó, vou botar aqui um diagrama, a função é de A para B, a função f é de A para B, né? Vou botar aqui alguns elementos e vou ligar esses elementos. Então, ó, eu tenho aqui, vou botar mais um carinha aqui. Eu tenho o domínio da função, eu tenho o contradomínio da função e eu tenho a imagem da função. E aí, disse, só para a gente lembrar, quando é que essa função existe? Só existe uma função quando você tem dois conjuntos não vazios e você vai relacionar esses conjuntos. Ah, beleza. Ah, Cristiano, como é que eu relaciono esses conjuntos? Pode ser de qualquer jeito? Não, filho, não. Qual é a definiçãozinha de função? Lembra? Só existe uma função quando você tem uma relação que liga todo elemento X que está dentro do conjunto A com um único elemento do conjunto B, que é o Y, com o único Y do conjunto B. Um e somente um, lembra? Então, ó, cada elemento X do A só pode ter um elemento representante Y no conjunto B. Ele tem que ser único. Essa é a definição. Então, isso aqui é uma função? Furou a definição? Não. Todo cara que está aqui tem um representante e somente um lá. Né? Bom, aí, para a gente dar algumas macetinhos para você, na verdade, determinar a função ou não. Nunca vai poder sobrar elemento no conjunto de partida. Se a função é de A para B, não pode sobrar elemento aqui. Não é função. E cada um que está no conjunto de partida só pode sair uma flechinha. Então, para você guardar se é função ou não, nunca pode sobrar um cara aqui, não é função. E se sair duas flechinhas daqui, também não é função. O resto é tudo função. Beleza? Bom, isso aqui é uma função de A para B. E aí, o domínio é onde está situado os elementos X do conjunto A. Todo mundo. Então, na verdade, o domínio é o conjunto A. É o conjunto A. Se você quiser colocar o próprio conjunto, não tem problema. Né? Não é necessário. Você pode colocar o A, porque é a representação do conjunto A. O contradomínio é todo mundo do conjunto B. É onde chegam as flechinhas. Se você quiser escrever o conjunto B, também não tem problema. Já a imagem, que é aquilo que você procura quando você estuda a função, é a imagem, é o que você quer descobrir. E o nome também não é dito à toa, porque o nome de imagem é como se fosse um reflexo. É quem está aqui desse lado tem reflexo com quem está aqui desse lado. Por isso, imagem. Isso aqui é um espelho. O conjunto B é um espelho que reflete os caras do conjunto A. Reflete, então tem imagem. Então, só vai estar lá na imagem quem tiver reflexo dos caras que estão aqui. Por exemplo, ó, o conjunto B eu tenho 1, 2, 3, 4, beleza, é o contradomínio. Mas a imagem é só onde chegam as flechinhas. Quais são os caras que chegam às flechinhas? 1, 2, 3. Então, o conjunto imagem é formado por quem? 1, 2, 3. Ah, Cristiano, sobrou elemento 4. Aí pode sobrar? Pode.
né? Ali não tinha ninguém lá para ter reflexo, não tem problema. Não pode sobrar alguém aqui. Alguém que esteja aqui tem que ter reflexo lá, né? Não é vampiro? Dizem que vampiro não tem reflexo, eu também não sei, né? Mas aqui, tá aqui, tem que ter imagem, pô. Não tem jeito, cara. Ah, tá lá. Pô, lá não tem ninguém para ele ter imagem, lá pode sobrar. Beleza. Ali é que não pode. Não pode sobrar. Então, ó, domínio é todo A, contra-domínio é todo P, e imagem, imagem é quem recebe as flechas, nesse caso 1, 2, 3. Ah, se fosse todo mundo, Cristiano, pode, a gente até vai falar sobre isso, a gente vai classificar uma função daqui a pouco, beleza? Então aqui eu mostrei no diagrama, para quê? Para a gente poder ver de uma outra forma, vou dar uma apagadinha aqui para a gente continuar. A gente viu no diagrama, tranquilo, mas pode ser que essa função esteja representada graficamente. Tá vendo? Aqui eu botei uma função no gráfico, no plano cartesiano, né? Ah, por que plano cartesiano? Sabem por que é plano cartesiano? Quem criou esse plano foi o grande matemático, filósofo, tudo, René Descartes, né? Que também criou aquela célebre frase, né? O pessoal só sabe o finalzinho da frase, né? Penso, logo existo, né? Na verdade, a frase dele era: na dúvida, penso, logo existo. Então, René Descartes, filósofo, né? Um monte de coisa, matemático de mão cheia, criou um monte de coisa para matemática para a gente estudar. Ele criou esse plano chamado plano cartesiano. Que aí esse plano, você vai relacionar dois eixos, o eixo X, também chamado de abscissas, e o eixo Y, chamado de ordenadas. Tudo que vai estar nesse plano é uma coordenada. Você vai relacionar sempre um ponto de X com um ponto de Y. Na verdade, essas coordenadas são localizações do ponto X de abscissa com o ponto Y de ordenada. É uma localização. Por isso coordenada, né? Se você estiver perdido, ah, mãe, tô perdido aqui não sei aonde. Meu filho, é na rua da padaria tal, na esquina com a oficina tal. É uma coordenada, é a mesma coisa. Aqui você vai coordenar, você vai colocar esses caras ali, X e Y. Só relembrando, antes da gente colocar, isso tem uma regrinha, né? Esse plano cartesiano, ele tem uma regrinha, né? X e Y. Na verdade, ele é dividido em 4 partes. Né, que são os quadrantes. Lá na geometria espacial a gente divide em 8 partes, os octantes. Aqui a gente tem, ó, sempre nesse sentido anti-horário, o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. E aí tem outras regrinhas básicas, né? Pro lado direito aqui, ó, você tem o X positivo, para cima o Y é positivo. Pro lado esquerdo, o X é negativo, para baixo o Y também é negativo. Né? Sempre que você vai localizar pontos no plano cartesiano, você tem que lembrar dessa regrinha. Beleza? Bom, e aí a gente vai começar a usar isso aqui. A gente vai começar a representar esses elementos formando a função nesse plano cartesiano. Então vamos lá. Outra coisa. X e Y, na verdade esse plano aqui a gente até diz que é de R em R. Os números reais para números reais. É o plano R2. Né? Você vai sempre localizar aqui todos os números reais no eixo X e aqui no eixo Y também todos os números reais. Bom, vou apagar e vamos ver aqui no plano o que é o domínio e o que é o contradomínio. Disse para vocês que o domínio são os valores, a função é de A para B, são os valores lá do X. O contradomínio são os valores do Y, beleza. E a imagem? A imagem está onde? A imagem não está no Y? Tá. Então a imagem está contida no eixo Y, também no plano. Né? O domínio é referente ao eixo X da abscissa e a imagem é referente ao eixo Y da ordenada. Né? Aí eu vou aqui na frente, mas depois vou voltar na figura. Ó, aqui na frente eu disse o seguinte, ó, de acordo com o que a gente já falou anteriormente, quando queremos saber sobre o domínio, devemos olhar para o eixo X. Acabei de falar, é importante. E quando falamos em imagem, devemos olhar para, aqui está escrito errado, para o eixo Y. Desse modo, todos os valores utilizados sobre o eixo X representam o maior domínio dessa função, ou seja, o D a gente vai ver lá, e todos os valores utilizados sobre o eixo Y representam a imagem. Vamos voltar aqui, ó. Então, ó, domínio. Quem seria o domínio dessa função? E a imagem? O domínio, ó, quem é o domínio? É onde está localizada a função. Onde é que está localizada a função? Ela começa aqui no 0 e vai até onde? O 4. Então, o domínio dessa função do eixo X é de 0 a
4. Já a imagem é o y, é onde tem reflexo. Repara que o reflexo dessa função, ó, é isso aqui, tá vendo? O pedaço de y que você usa dessa função vai, ó, de 0 a 2, tá vendo? O que tá ali, domínio 0 a 4, imagem 0 a 2, né? O que a gente falou aqui. Aqui tem alguns conceitos, né, inseridos aqui, né, que eu vou até falar rapidinho para a gente poder visualizar. Quais são esses conceitos importantes, né? Aqui eu coloquei a resposta em notação de intervalo. Você precisa saber o que é o intervalo. Na verdade, quando a gente fala intervalo real, né? Se você parar para pensar, vamos pegar aqui os números naturais, por exemplo, que é um conjunto numérico mais tranquilo. Quais são os números naturais que estão entre, por exemplo, 1 e 4? Quais são os números naturais que estão entre 4? 2 e 3. Beleza. Agora, vê lá no número real. Em números reais, quais são os números reais que estão entre 1 e 4? Ah, tem o 2? Tem o 2. Tem o 3? Tem o 3. Só tem isso só? Não. Ah, tem o 2,5? Tem. Tem o 2,8? Tem. Tem o 2,99? Tem. Tem o 3,91234? Tem. Se você reparar, quando você começa a pegar os números reais, aparece esse problema. O conjunto do número real, ele é imenso, ele é infinito. Se você pegar entre dois caras, por exemplo, entre 1 e o 2, quantos números reais tem entre 1 e 2? Não sei, cara, infinitos. Ele é muito denso, ele é gigante. Ele é gigante, infinito mesmo, né? É até meio estranho, de repente, você parar para pensar, né? Ah, entre 1 e 2, quantos números tem? Infinitos. Reais? Infinitos. Você nunca vai conseguir descrever todos os números reais ali. Não vai. Por isso que quando a gente fala de conjunto, de R para R, a gente começa a aparecer com essa notação. Na verdade, aqui não é o 0 e 4. Quando eu boto essa chave, eu estou dizendo que é o intervalo que vai do 0 até quem? O 4. Na verdade, quando a gente não consegue escrever quais são os números que estão entre 0 e 4, você consegue escrever? Não. Mas você mostra, né? Ah, entre 0 e 4, eu não sei quais são infinitos, mas eu sei que eles estão nesse pedaço. Então a gente representou usando um intervalo real, de 0 a 4. Bom, essa bolinha também não está fechada à toa. Você vai ver desenho que de repente a bolinha vai estar aberta. E aí, na matemática, o que significa isso? Quando a bolinha está fechada, você está incluindo. É uma inclusão. Então, o intervalo fechado, ele está incluindo. Quando o intervalo é aberto, ele está excluindo. É uma exclusão, né? Quando eu digo de 0 a 4 fechado, é porque eu quero que comece no 0 e termine no 4. Então eu tenho que incluir os dois. Se eu colocasse, por exemplo, aberto aqui no 0, é porque eu queria que começasse aonde? Depois do 0. Quem é o primeiro depois do 0? Não sei. É número real, cara. É 0, alguma coisa. Por isso que eu boto a bolinha aberta. Na verdade, é para te dar um limite. Então começa no 0, né? Depois do 0, a bolinha aberta é o primeiro depois do 0. A gente não sabe quem é. Não sabe. Mas eu vou mostrar, estou mostrando, e vai até o 4. Fechado. Se o 4 for aberto, é o último antes do 4, real. Qual é o último número antes do 4, real? Não sei também. Ele tem, mas eu não sei qual é. Mas aí eu represento. Todo mundo que está ali vai ver. Entre 0 e 4. Então, não, toma cuidado com essas notações, tá? Porque quando a bolinha é aberta, por exemplo, ó, se estivesse aberta no 0, seria assim. Aberta no 0, fechado no 4. Se tivesse aberto nos dois, aberto no 0, aberto no 4. Beleza? Então toma cuidado com essas notações que a gente vai usar também. Então, ó, domínio. Ó, não é referente ao x? É, vai do 0 ao 4. Imagem, não é reflexo lá dos caras do x. Qual é o reflexo desses caras do x aqui? Não é no eixo y? Então, qual é a imagem? 0 e 2. Beleza? Deixa eu apagar aí pra gente continuar. Bom, continuando, a gente já falou isso aqui, vamos classificar uma função. Beleza, a gente já viu uma função. Aí a gente pode classificar, né? Você pode ter 3 tipos de função. Você pode ter uma função chamada de injetiva ou injetora, mesma coisa. Você pode ter uma função chamada de sobrejetiva ou sobrejetora. E ainda você pode ter uma função chamada de bijetiva ou bijetora.
Tanto faz, né? O IVA ou ORA, não tem diferença. Bom, o que seria uma função chamada de injetora? Essa função é injetora quando, para qualquer elemento x1 diferente do x2, você tem um f de x1 diferente do f de x2. Vamos lá essas notações que vão aparecendo. x1 e x2 está aqui no domínio. Esse f de x1 e f de x2, na verdade, guardem isso aqui. Y, lá quando a gente estuda a função, y é igual a f de x. É a mesma coisa. Lembra que eu falei, ó, a, b, x, y. Isso equivale a isso aqui, mesma coisa. X, f de x. Então, o y e f de x são a mesma coisa. Não tem diferença. Pode estar escrito assim ou assim, tanto faz. Então, para a função ser injetiva, vamos traduzir para ficar mais fácil, né? Vamos tirar essa linguagem matemática, jogar para o nosso português para ver se a gente entende melhor. Quando é que é uma função injetiva? Cada cara diferente daqui tem que ter um representante diferente lá. Né? Por exemplo, você não pode ter dois caras aqui com a mesma imagem. Por exemplo, se esse 1 chegasse aqui, ó, essa função seria injetiva? Não. Porque para ser injetiva, cada um que está aqui, ou injetora, tem que ter um cara diferente lá. Então isso aqui não poderia. Nesse caso, a função não seria injetiva ou injetora. Né? Aqui, vamos ver. O 0 é diferente do 1 e diferente do 2. Ó, o 1 também é diferente do 3 e do 5. Então isso aqui, primeiro, é uma função. Ah, isso é função, Cristiano, sobrou elemento ali. Ah, eu já disse que pode sobrar. Lembra? No conjunto de chegada pode, não pode aqui. Então 2 pode sobrar. Beleza, beleza. Ah, é a função. E a injetiva? É, porque para cada um que está aqui diferente, você tem imagens diferentes. Então isso é uma função injetiva. Cada elemento do domínio, você tem imagens diferentes. Cada elemento diferente do domínio, você tem imagens diferentes. Isso é uma função injetiva. Bom, deixa eu apagar isso aqui. Vamos no próximo tipo de função, que é a função chamada sobrejetora ou sobrejetiva, como eu falei antes. E aí, para ela ser sobrejetora, o que tem que acontecer? Quando o conjunto imagem for igual ao conjunto do contradomínio, né? Ou seja, possui os mesmos elementos. Reparem que a gente antes viu um exemplo que você tinha um domínio, o contradomínio. E a imagem é só onde chegava a flechinha. Lembra lá antes? Era uma função? Era. Ah, usei todo mundo no contradomínio? Não, mas é uma função. Aqui, para ela ser sobrejetiva ou sobrejetora, o contradomínio tem que ser igual à imagem. Os elementos do contradomínio da função tem que ser igual à imagem. É isso que está dito ali. Tem que possuir os mesmos elementos. Vamos ver se isso aqui primeiro é a função. É a função, né? Não sobrou ninguém aqui e não saiu duas flechinhas. A gente já viu isso antes. Bom, ó, domínio é o A, beleza? Contradomínio é o B, beleza? E a imagem? A imagem também é o B nesse caso, tá vendo? Porque todo mundo que teve o reflexo é a imagem. Então, o contradomínio é o 12, 3 e 27, beleza? E a imagem? 12, 3 e 27. Quando você tem um contradomínio igual à imagem, você tem aí uma função sobrejetora, beleza? Então a gente já viu a injetora e já viu a sobrejetora. Bom, qual é a outra função que você pode ter? Você pode ter uma função chamada de bijetora. Na verdade, a bijetora é quando ela é o quê? Injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Você também pode ter uma função que não é injetora, tá? A gente está classificando 3 tipos de funções que podem aparecer. Você pode ter aí a sobrejetora, que na verdade, a bijetora, que é quando ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Repara que isso aqui é o que acontece aqui, né? Para ela ser injetora, lembra? Ó, não podia sobrar ninguém lá. Todo mundo aqui tem um representante diferente. Cada um que tinha aqui tem que ter um lá diferente, beleza? E para ela ser sobrejetora, ó, contradomínio igual a imagem, beleza? Aqui você junta os dois casos. Cada um que está aqui teve um representante diferente lá. E esse conjunto aqui, o contradomínio, é igual à imagem. Então essa função ela é injetora ao mesmo tempo e sobrejetora. Quando você consegue ter as duas ao mesmo tempo, aí você diz que ela é bijetora. Então ela é bijetora quando for injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Beleza? Aí vamos ver alguns exemplos aí rápido do que a gente viu. Ó, determine o domínio, contradomínio e o conjunto imagem da função definida pelo diagrama. Ó, a gente tem aqui um diagrama, a função já está pronta, reparem que é uma função, não sobrou nenhum elemento aqui, não saiu duas flechinhas de nenhum elemento dali. Quem seria o domínio? Domínio é o conjunto A, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5. O contradomínio quem é? O conjunto B.
Quem é? 1, 2, 3, 4, 5, 6 é todo o conjunto B. E a imagem? A imagem é quem recebe as flechinhas. Quem recebeu as flechinhas? 1, 2, 3 e 5. Então a imagem dessa função, 1, 2, 3, 5. Vamos ver agora aqui no gráfico, ó. Domínio e o conjunto imagem das seguintes funções, ó. Aqui é uma função. Vamos ver aqui quem é o domínio, ó. O domínio está no conjunto X. Ele vai de menos 2 até quem? 2. Né? Na verdade aqui eu não botei bolinha, então são esses pontos, ó, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. E a imagem? Qual é o reflexo, ó? Qual é o reflexo? Reflexo de todos eles, está indo aonde? Ó, menos 2 no 2, menos 1 no 2, 1 no 2, todo mundo está indo 2. Então, quem é a imagem dessa função? 2. Nesse outro gráficozinho aqui, ó, quem é o domínio? Ó, a função está definida de 1 até 4. Então aqui eu peguei o ponto 1, tá vendo a bolinha? Até o 4, ó, intervalo fechado. A imagem, quem é o reflexo desses caras? 2 e mais quem? 3. Então a imagem vai de quem? 2 até 3. Então o domínio da função lá no gráfico, você vai olhar para o x, a imagem para o y. É o reflexo. O domínio olhou para o x, a imagem é o reflexo da função no y. Beleza? Bom, a gente continuou falando um pouquinho mais de função. Falamos aí domínio contra domínio em imagem, não só no diagrama, mas também graficamente, muito importante você saber, né? Referente ao x, você tem o domínio, a imagem está lá no eixo y, né? Recebeu aquela imagem, o reflexo dos elementos do domínio, você tem o conjunto imagem. Então é importante, a gente viu mais algumas coisas sobre função. Como eu tinha falado para vocês, é um assunto muito extenso, mas muito importante. Valeu? Obrigado aí mais uma vez pela atenção e até uma próxima. Um abraço para todo mundo.